Estamos começando mais um Giverscast aqui da sua produtora, da sua agência, da RP Comunicação. O Giverscast que tem falado bastante aqui de empreendedorismo, de marketing, de network. E, gente, vários insights para você que é empresário, para você que está começando a sua carreira profissional, você que é profissional de alta performance, quer resultados diferentes. Cara, pega essas dicas aí com quem já tá fazendo certo e já tá prosperando no mercado. A gente teve vários episódios, tem aí mais de 50 episódios que a gente tem aí no nosso canal. Rola aí essa playlist que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa boa. E você que é empresário, tá precisando anunciar sua empresa de uma forma diferente? Quer fazer um comercial televisivo? A gente faz, viu? Nós temos a parceria com todas as emissoras de TV local e do Brasil inteiro. Então, se você quiser fazer uma propaganda bacana, divulgar a sua marca, se posicionar no mercado de um jeito novo, pode chamar a RP Comunicação. Não esquece, gente, se inscreve no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Esse episódio, ele realmente está muito bom. Acho que, assim, talvez é um gargalo de muitas empresas, que é a parte de pessoas, RH. Você tem retido seus colaboradores? Você tem contratado do jeito certo? Você tem uma equipe de RH pronta e treinada para fazer esse processo de seleção da maneira mais assertiva aí na sua empresa? Onde que te economiza tempo, dinheiro? Eu acho que quando a gente já economiza tempo, já automaticamente economiza dinheiro, né? Então, se você fizer isso de uma maneira certa, de uma maneira inteligente e tecnológica, acho que você vai estar muito à frente dos seus concorrentes. E quando a gente fala desse tipo de defesa dentro da sua empresa, com certeza você está estruturando um ataque de uma maneira nova. E para falar disso, para falar de tecnologia dentro do RH, hoje nós estamos aqui com o Gustavo Pimentel. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Giverscast, né? Mais uma vez, acho que é o terceiro programa, né? Terceira vez aqui já. Perfeito. Já tá pedindo pedir música já, né? Isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre muito bom ter a sua presença aqui, Gustavo, porque é muito esclarecedor quando a gente conversa desse assunto que é a gestão dos recursos humanos, não é verdade? Perfeito. E a gente tem visto que hoje uma das debilidades maiores de grande... Eu vou numa empresa fazer visita, ele fala, Cristiano, tem que dar um tempo porque eu tô com baixa pessoa, a rotatividade tá alta, eu não tô conseguindo fazer essa retenção. A GESCOM, né, que você tá à frente, há quanto tempo já, Gustavo? São pouco mais de 10 anos atuando nessa área. Isso mesmo. Provavelmente tem pego várias situações como essas, né? Exato, e a gente atravessou diversos cenários aí, né, de gestão de pessoas, que eu posso comentar um pouco. Tivemos pandemia no meio do caminho aí, então foram bastante experiências aí acumuladas que são bem interessantes de serem compartilhadas. Que bacana. Em outros episódios, o Gustavo estava aqui contribuindo com algum assunto. Hoje a gente vai falar exclusivamente da GESCOM, essa empresa que tem mudado a forma de como outras empresas contratam, de como outras empresas também aprendem essa parte de RH, essa parte mais tecnológica. Gustavo, antes de a gente falar da GESCOM, eu queria saber quem que é o Gustavo, né? Como que você chegou até essa área também de recursos humanos e tecnologia? Excelente. Bom, primeiro, Cris, quero agradecer novamente pela oportunidade de mais essa conversa, de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. Eu penso que sempre é importante a gente compartilhar aquilo que a gente fez, aquilo que deu certo, para inspirar outras pessoas, para que a gente possa realmente ter um ecossistema de empresas melhores, né? Mas falando um pouco de mim, eu venho de uma bagagem na área de tecnologia. Muita gente pergunta, mas o que você está fazendo no RH, né? É uma curiosidade muito grande das pessoas. Até quando eu faço palestras, treinamentos, as pessoas acham que eu sou psicólogo, que eu venho dessa área mais de humanas, né? E não, a minha base de formação, ela vem da área de tecnologia. Eu atuo desde 2001 na área de tecnologia. Passei por vários cenários também dentro do universo de tecnologia. Tive uma outra operação, uma outra empresa na área de tecnologia, com uma proporção até bem maior do que a GESCOM tem atualmente. Foi uma empresa que eu fiquei até 2020. Mas como que isso aconteceu, né? Eu vim como empresário de tecnologia, de TI mesmo.
E por volta de 2013, 2014, eu passei por um processo de transformação pessoal muito grande. Eu fiz uma série de formações na área de desenvolvimento humano. 2013, 2014, fui até o nível de Master Coach. Comecei a fazer diversos atendimentos para empresas com o objetivo de assessorar, de apoiar essas empresas no desenvolvimento de profissionais, principalmente de cargos executivos de liderança. E eu comecei a gostar desse negócio de trabalhar com pessoas, de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Na época também tinha um voluntariado na área de desenvolvimento de pessoas, mais sobre um viés de espiritualidade. E isso somou, né, no sentido de, poxa, eu quero contribuir mais para que nós tenhamos empresas mais conscientes, empresas mais responsáveis sob a ótica da gestão de pessoas. E aí nasceu a GESCOM. A GESCOM nasceu em 2014, na época com uma empresa de consultoria, mais com esse viés de desenvolvimento humano. Com o passar do tempo, com o amadurecimento do nosso trabalho, em 2016 para 2017, nós buscamos uma parceria para trazer mais tecnologia. E aí eu senti falta um pouco daquilo que eu já fazia na minha outra operação, que era o uso da tecnologia como parte do negócio, né? E foi o que fizemos. Trouxemos uma parceria com uma empresa chamada Solids. Em 2016 para 2017, começo de 2017, firmamos um contrato de parceria onde a GESCOM passou a ser um canal de implantação, treinamento e suporte de todos os produtos da Solids. E a Solids, para quem não conhece, hoje é a maior HR Tech, que é uma empresa de tecnologia para RH da América Latina. Então, nós somos o principal parceiro da Solids hoje no Brasil, fruto dessa construção, né, que começou lá em 2017. E, então, a minha jornada veio por aí. Eu vim da área de tecnologia, passei por um processo de transformação pessoal, comecei a querer trabalhar com aquilo, dei início nesse projeto que veio a ser a GESCOM em 2017. A GESCOM traz tecnologia para dentro do seu portfólio e agora, cada vez mais, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia para a área de gestão de pessoas, onde nós levamos a nossa bagagem através de prestação de serviços, seja em forma de consultoria, seja em forma de treinamentos, né? Nossa, que bacana, Gustavo, porque assim, envolve duas coisas muito latentes hoje no mercado tradicional, né? Que é a questão da tecnologia. A gente vê que cada dia nasce algo novo dentro da tecnologia. Isso. E quando se fala de recursos humanos, é algo que existe desde quando existe empresa, né? Desde Exato. quando existe trabalho, né? Fazer essa fusão realmente foi muito inteligente da parte da GESCOM. E acredito eu que deve estar colhendo frutos totalmente diferentes também do mercado. Não tenho dúvida. É. E esse foi o nosso grande diferencial ao longo dos últimos anos. Porque lá atrás, quando eu busquei fazer esse trabalho, muita gente olhava e falava para mim, não, mas não faz sentido. Ou você vai para tecnologia ou você vai para pessoas. Não é o caminho você se tornar um especialista nas duas coisas. Sim. E eu sempre tive um pouco uma visão de médio e longo prazo, mais à frente em termos de negócios. Eu falei, não, o mundo vai caminhar para que a gestão de pessoas também seja algo digital. E aí, alinhado com o que eu via acontecendo dentro da Solids, eu sempre fui um parceiro muito próximo, a gente andou sempre muito de mãos dadas ali, eu via para onde as coisas estavam caminhando. E eu conseguia entender que a minha visão de mundo para o mundo dos negócios estava correta, né? De que nós teríamos inteligência artificial no futuro, isso era um assunto que eu já estudava sobre a ótica da TI, nós teríamos inteligência artificial no futuro, nós teríamos que gerir pessoas digitais no futuro, que é um assunto que a gente pode falar um pouco hoje. Então, assim, gerir pessoas humanas, que é o que nós sempre fizemos, e gerir pessoas digitais era algo que aconteceria no futuro. Sim. Então, isso já está... É uma realidade nossa hoje. Você está falando coisas que realmente faz total sentido, porque se fala muito... em breve vão se trocar muitas mãos de obras humanas por mãos de obras digitais, né? Isso. E faz total sentido o que você está falando. Se não tiver treinamento para essa mão de obra também, que é a inteligência artificial, como que ela vai fluir, né? Como que ela vai funcionar? Isso mesmo. Mas assim, olhando para o público-alvo, hoje o público-alvo da GESCOM, ela é empresa, o empresário propriamente dito,
para você construir um ambiente onde que se contrata melhor, ou a Gescom faz esse trabalho de uma maneira mais inteligente com a tecnologia para contratar? Quem que é o público-alvo mais assertivo ali para a Gescom? Perfeito. O que nós hoje temos como desafio de ajudar as empresas são empresas a partir de 30, 40 colaboradores, porque é quando as empresas começam a ter os seus primeiros desafios maiores sob a ótica da gestão de pessoas. E aí entra as necessidades de desenvolvimento de liderança, de contratações mais assertivas, de treinamento e desenvolvimento de equipes, né? Tudo que envolve a gestão de pessoas, os subsistemas do RH. Então, a Gescom hoje ajuda as empresas a estruturar um RH tecnológico pautado nas melhores práticas de mercado. Nós não fazemos o serviço pelas empresas. Então, por exemplo, eu não faço contratação pelas empresas. Entendi. O que nós fazemos eu estruturo, através da minha equipe, a gente estrutura um departamento de recrutamento e seleção especialista em contratar de forma assertiva. Entendi. Então, a gente estrutura esse departamento usando tecnologia para contratar melhor. Eu acho que um dos maiores, que nem eu comentei logo no início, né? Acho que um dos maiores gargalos hoje das empresas é uma contratação de forma ineficiente, né? Você tem ali o tempo de treinar aquela pessoa para aquela determinada função. Ah, mas ela já fazia antes, mas não fazia dentro da sua empresa, né? Então, Sim. treinar o que ela já fazia dentro da sua empresa é tempo, e tempo é dinheiro, né? Isso. E aí, de repente, você contrata, uma coisa que eu aprendi, que as pessoas contratam por currículo, né? Exato. E que demitem por comportamento. Exato. E esse é um paradigma que a gente busca amadurecer. Não vou dizer desconstruir, porque não é que o currículo deixa de ser importante, mas a gente precisa amadurecer essa visão, né? Que contratar apenas pelo currículo é a receita perfeita para você ter problema nas suas contratações. Esse talvez era o modo antigo de se contratar. Justamente. Quando você tem uma assessoria de uma forma inteligente, aliada à tecnologia, daí o negócio é diferente. Exato. Né? Gustavo, mas assim, dentro desse conceito de negócio, existe provavelmente várias outras empresas. Sim. Né? E quando a gente fala ali de benefícios, ou benefício de fazer esse investimento, essa consultoria, esse trabalho com a Gescom, qual que seria o benefício do empresário e por que a Gescom, né? Qual seria o diferencial dela em relação aos demais do mercado? Tá, perfeito. Bom, o primeiro benefício que eu falo muito hoje para as empresas é assim, porque o custo de não ter uma tecnologia no RH é maior do que o custo de ter. E essa visão é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque se você não tem tecnologia no seu RH hoje, você está com o custo operacional inflado, você está contratando errado, você está tendo pessoas com baixa produtividade, você não consegue mensurar o desempenho dos seus colaboradores, você não sabe quem são os seus colaboradores top performance. Ou seja, você está no escuro. É como dirigir um carro sem um velocímetro, sem um marcador de combustível, você não tem indicador de nada. Isso é o que acontece com grande parte das empresas ainda. Ou seja, não ter tecnologia hoje custa mais caro do que ter. Então, o grande benefício é trazer tecnologia para dentro do RH, vai te trazer clareza, vai te trazer dados, indicadores, para que você possa tomar decisões de forma muito mais assertiva. E aí, a partir desse ganho macro, desdobra em vários outros ganhos. Você passa a ter uma taxa de rotatividade menor, né? A gente diminui em cerca de 50%, 60% a taxa de rotatividade de uma empresa quando a gente passa a utilizar tecnologia. Nós conseguimos aumentar a performance, o desempenho dos colaboradores que já estão dentro da empresa a partir do momento que a gente entende qual é o perfil comportamental daquela pessoa e como readequar as funções, as atividades dessa pessoa para que ela tenha um melhor desempenho dentro da empresa. Então, a tecnologia ela vai trazer diversos outros ganhos indiretos, diretos e indiretos para a empresa, né? Então, a redução de custo é um argumento muito forte que a gente mostra isso através de dados.
E por que a GESCOM? Porque a GESCOM hoje é uma das principais empresas no Brasil e é pioneira em unir conhecimento nessas duas áreas, tecnologia e gestão de pessoas. Entendi. Então, hoje é muito comum você ver no mercado empresas que são consultorias de RH ou consultorias de tecnologia. Uhum. Agora, as empresas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo são raríssimas. Uhum. E é um pouco do que nós fazemos e o que nós educamos o mercado, né? Nós treinamos as empresas para que elas estejam aptas a utilizar tecnologia para um processo de humanização do RH. Uhum. Nossa, É que isso. bacana, gente. Assim, você falou um negócio muito importante que muitas vezes, talvez alguns empresários, mas tá muito turvo para mim. Como é que eu vou aliar a tecnologia a RH e tal? Você disse educar. Existe uma metodologia de ensino que você aplica para esses setores de RH Perfeito. dentro das empresas? Você e sua equipe treina a equipe de RH do teu contratante Isso. para que o processo aconteça da melhor forma, para que daí sim eles passem a fazer esses investimentos em capital humano de uma maneira mais assertiva. Exato. Explica para nós essa metodologia de ensino, como é que seria? Perfeito. Nós temos, então, alguns treinamentos onde nós buscamos desenvolver uma visão de gestão comportamental dentro do RH e das lideranças da empresa, né? Uhum. Então, a gente capacita os líderes, capacita o RH para que eles possam amadurecer a sua visão de como fazer uma gestão de pessoas pautada em tecnologia. Nós temos uma metodologia própria de ensino, né, que nós fazemos isso no formato online ao vivo, no formato presencial ou até mesmo com aulas gravadas. E nesses treinamentos de formação, a gente desenvolve no profissional que faz esse tipo de curso essa visão da importância de gerir o comportamento dentro do ambiente organizacional. Bacana. Porque, no fundo, o que entrega resultado não é currículo, é comportamento. Então, a gente precisa, cada vez mais, trazer esses elementos que até então não eram considerados pelas empresas e trazer isso para a mesa de discussão das estratégias do negócio. Então, essa visão que a gente começa a provocar ali dentro dos nossos clientes para que eles ampliem a sua visão, comecem a entender um pouco mais de como que eles podem amadurecer a sua gestão de pessoas através do uso de tecnologia. Bacana. Então, você falou que é aconselhável esse tipo de serviço para empresa a partir de 30 colaboradores, né? Isso. Que ali já começa a se perder, já começa a contratar pela urgência, né? E Isso. vira aquela bagunça. Mas e aquela empresa que tem 150? A metodologia é a mesma? O processo é igual? Dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para todas as empresas de todos os segmentos? Como é que é? Ou é customizado esse tipo de atendimento? Bacana. Eu posso dizer que, assim, o método é o mesmo. Porém, a aplicação do método é que muda. Porque os desafios são diferentes. Uma empresa que tem 30 colaboradores, ela tem alguns desafios. Uma empresa que tem 150, 500, 2.000, 5.000 colaboradores, ela tá numa outra fase do jogo. Ela tem desafios diferentes para serem desenvolvidos dentro da empresa. Então, a gente faz um trabalho mais consultivo para entender o momento que a empresa se encontra, quais são os desafios que se apresentam dentro do ambiente da gestão de pessoas da empresa, para daí, então, a gente ver qual é a aplicação da metodologia que a gente vai trazer para dentro daquele cenário ali que a gente encontrou. A grosso modo, os ingredientes são os mesmos, mas as medidas são diferentes. Exatamente isso, exatamente isso. Não é uma receita de bolo, mas, né, Isso, a é gente customizado Eu ali. não posso pegar a mesma receita que eu aplico, né, para fazer um bolo pequeno e aplicar ali num Exatamente. bolo maior, Dentro, né? Então, dentro desse contexto, Gustavo, assim, você trouxe aí uma trajetória, tua experiência com tecnologia e tudo mais, mas com essa fusão em tecnologia e RH, quais cases que você gosta, assim, de trazer que foram mais satisfatórios aí dentro da tua carreira? olha, nós tivemos diversos cases, né, que nós atuamos ao longo dos últimos anos. Eu posso trazer... Eu não posso aprofundar muito por questões de privacidade das estratégias do cliente, né? Mas dá para a gente falar alguns nomes. A gente atendeu aqui
McDonald's Brasil, por exemplo, levando tecnologia para eles. Nós atendemos alguns bancos públicos, onde fizemos um trabalho de desenvolvimento de lideranças, aplicando essa metodologia para desenvolver uma gestão de pessoas aplicada a um contexto onde as pessoas são concursadas, que os desafios são bem diferentes, né? Nós tivemos um grande cliente lá na região Centro-Oeste, que fica em Brasília, uma empresa chamada Disdal, é um dos maiores distribuidores de alimentos do Brasil, e a gente fez um trabalho lá de profissionalizar as contratações. Eles tinham mais de 100 contratações por mês, e a gente fez um trabalho, né, de profissionalizar ali com o uso de tecnologia. Hoje nós temos um número bem grande, né? Foi um momento na época da GESCOM que eu conseguia me lembrar o nome de todos os clientes que a gente atendia. Hoje eu confesso que eu não consigo mais. São mais de 1.000 empresas atendidas lá pela nossa equipe e que cada um a gente trabalha algum aspecto diferente, né? Então, o que a gente pode entender como fator de sucesso de todo esse trabalho é que a taxa de retenção dos nossos clientes com o uso de tecnologia supera aí de 3 para 4 anos. Então, eu posso dizer que cada empresa que chega nova no nosso portfólio, com o uso de tecnologia, essa empresa fica pelo menos 3, 4 anos com a gente. Que bacana. Então, isso é uma retenção bem elevada, que mostra ali o valor gerado pelo uso da tecnologia. Realmente. É que não basta ter uma estrutura de empresa bacana, né? Não, você tem veículos, você tem sede própria e tudo mais. Se você não tem uma equipe ali dentro do seu setor de RH qualificada, para daí sim montar um capital humano de verdade, ter realmente uma empresa forte. Exato. Eu sempre costumo dizer que o empresário, ele está sempre se preocupando com os números, né? Lá no tático, lá no estratégico e tudo mais. Isso é o ataque, né? E tem que se preocupar mesmo com aquilo. Mas mais ataque ainda se ele tiver um time lá dentro que ele pode confiar. E para isso, gente, não tem como você não ter um RH mais ou menos, né? Você tem que realmente ter um camisa 10 também dentro do teu time de RH, para que faça boas contratações, que saiba demitir na hora certa, né? Exato. Porque às vezes a pessoa fica protelando, né, Gustavo? Isso. E às vezes você deixa aquela maçãzinha ali que pode contaminar várias outras e você tá perdendo um grande time de excelência, né? Eu quero pegar carona no que você trouxe aí, fazendo uma analogia com o time de futebol, né? O camisa 10, que um exemplo que eu gosto de trazer muito hoje para um olhar de gestão de pessoas. Imagina um técnico de time de futebol que ele tem o desafio de montar a própria equipe. Então, ele precisa contratar os próprios jogadores, ele precisa desenvolver esses jogadores e precisa saber onde posicionar essas pessoas em campo, para saber como elas entregarão bons resultados, que no mundo do esporte é fazer o gol, né? É fazer gol e vencer o campeonato ali que está sendo disputado. Então, o técnico, ele é preparado para ter essa visão, tá certo? Ele chega a ser um técnico de time porque ele já se preparou para ter uma visão de como aproveitar os melhores talentos dos jogadores, como compor uma equipe e assim por diante. Quando a gente olha para o mundo empresarial, a gente vê líderes chegando em posições estratégicas dentro de uma empresa que a pessoa não entende nada sobre gestão de pessoas. Ela não sabe quem são os seus melhores jogadores, ela não sabe quem ela precisa contratar, ela não sabe se aquele jogador, fazendo uma analogia, deve ser meio de campo, zaga ou atacante. Então, qual a probabilidade desse time dar certo? Muito pequena. A gente vai ter poucos resultados vindo desse líder porque ele não sabe como gerir o próprio time. Então, isso é um problema que, embora pareça, né, uma coisa nossa, mas como é sério isso? É muito comum dentro das empresas, porque nós temos uma cultura de pegar o melhor profissional técnico em uma determinada área. Se você tem um vendedor, você pega o seu melhor vendedor e promove ele. Se você tem um profissional técnico na área de tecnologia, de engenharia, você pega o seu melhor ou um mais experiente e promove ele. E não desenvolve nessa pessoa uma visão
madura de gestão de pessoas. E as consequências a gente já sabe. Ele acha que tá ganhando um colaborador, ele tá perdendo dois, né? Tá perdendo dois. Porque daí ele perde um bom vendedor, né? E infelizmente não tem um gerente ali, um gestor capacitado para levar o time à frente. E o estrago às vezes é grande, né? Porque às vezes você pode perder uma equipe por isso. Caramba. Você pode perder porque você pode fazer com que uma equipe, aquelas pessoas que eram boas também, elas acabem saindo da empresa por consequência de uma liderança ruim. Sim. Entende? Então é tão importante a gente ter esse olhar aí, né, no universo da gestão de pessoas. Muito bacana. Gustavo, a gente está passando por um momento aqui onde que está chegando a nova onda da tecnologia, né? A gente vem passando por algumas ondas de tecnologia, mas agora parece que realmente é um tsunami de tecnologia, de inovação e tudo mais. Dentro desse mercado, qual que é a tendência? O que pode acontecer? O que vai mudar mais? É difícil quando a gente fala em tendências tecnológicas a gente fugir do uso de inteligência artificial, né? Então, hoje, dentro do RH, o que mais fala é como aplicar inteligência artificial para otimizar os processos, para você ter mais assertividade, para você conseguir tomar decisões de forma cada vez mais consciente e fazendo com que a própria inteligência artificial identifique, faça diagnóstico e identifique as tendências do seu negócio. Então, você consegue prever taxa de rotatividade futura que você vai ter, você consegue prever dificuldades de contratação futura. Então, uma série de dados que são analisados em tempo real, que é humanamente impossível você ter uma pessoa fazendo a análise disso. Então, a tecnologia está caminhando não só no universo do RH, mas no universo da gestão empresarial de uma forma geral, ela está caminhando para se tornar o seu principal apoio para a tomada de decisão. Isso é o que a gente vê. E na área de RH isso não é diferente. Então, a gente fala também em gestão de pessoas não humanas. Isso era algo impensável até pouco tempo atrás, né? Mas a gente vai ver uma realidade dos próximos 5, 10 anos, onde você vai ter robô trabalhando dentro das empresas. E como que você faz para gerir um robô? Qual é a política de gestão de um recurso não humano? Parece muita ficção, mas já é realidade. Sim. A gente já vê empresas hoje empregando o uso da robótica para poder otimizar os seus processos. E é um recurso que precisa ser gerido igual, né? Que tem inteligência ali também da mesma forma, mas que precisa ser tratado de uma forma diferente. Sim. A gente tem um colega em comum, que é o João Paulo Mondardo. Inclusive, um forte abraço aí, João Paulo, da Sete Telecom. E ele traz já uma tecnologia para o mercado de atendimento, onde que, querendo ou não, ele pode até extinguir entre 2 a 3 colaboradores ali na área de atendimento, não é mesmo? Isso poupa grana para o empresário, tempo e ele não dorme. Exato, é uma tecnologia que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 24/7. E esse tipo de tecnologia, por exemplo, ela está caminhando para substituir a telefonia, de ter um operador de telefonia, né? Hoje você já tem IA, por exemplo, que atende telefone com uma qualidade igual ou às vezes até superior do que uma pessoa falando. E o que você acha hoje que a GESCOM consegue sanar de debilidades que as empresas têm hoje na hora de contratar? Porque ela sabe que precisa de pessoas mais avançadas, porque as coisas estão mudando, né? Como que as tecnologias que a GESCOM tem hoje pode acompanhar esse processo de contratação de uma maneira mais assertiva? Muito boa pergunta. O que eu falo muito, Cris, é assim, quando você pensa em contratar bons profissionais, cada vez mais você tem que pensar assim, onde eu, como empresa, estou buscando esses profissionais? Então, quando a gente usa tecnologia de ponta, você começa também a utilizar os principais canais de aquisição de candidatos, que também são canais de ponta. Então, você precisa se posicionar como uma marca empregadora que é inovadora desde da captação desses candidatos. Porque é incoerente a gente achar que, eu quero contratar os melhores profissionais e você achar que esse melhor profissional ele vai entregar um currículo no balcão da sua empresa. Porque não vai. A pessoa que é mais capacitada, ela vai buscar meios também de candidatura mais sofisticado, mais moderno, né? Onde ela encontre um equilíbrio entre a relação de trabalho, ela está buscando, mas ao mesmo tempo ela está escolhendo também onde ela quer trabalhar. Hoje realmente está desse jeito, né? Isso. Né? E para isso a tecnologia que nós entregamos permite à empresa criar essa porta de entrada para que você receba os melhores profissionais ali para se candidatar para suas vagas. Vamos falar bem a verdade aí, você que talvez
profissional de RH, você que é empresário. Imagina só, em vez de você correr atrás de colaboradores de alta performance, esses caras chegarem até você, não seria bem melhor? Então, quando o Gustavo falou que você economiza com a tecnologia, eu penso que dessa forma você economiza tempo, e tempo é dinheiro, né? E você também vai economizar na hora que aquele cara, depois de 3 meses, depois de 4 meses, que você não ficou satisfeito com ele, que você vai ter que fazer aquela tão dolorosa reunião, né, Gustavo? Olha, amigo, infelizmente não deu certo, você não se adaptou à vaga, sucesso. Daí tem um acertinho que você tem que pagar pro cara lá, né? Então, aí vai. Então, assim, se você quiser fazer isso de uma maneira inteligente e de uma maneira prática, uma maneira realmente que traga resultado para a empresa, você está vendo que a GESCOM pode trazer esse resultado para você. E agora eu vou fazer uma pergunta pro Gustavo, que talvez vai combinar com isso que eu tô falando para você. Que é assim, mas Gustavo, e os indicadores disso daqui? Como que eu vou saber se tá dando certo, se tá dando errado? Se realmente eu tô tendo posso te dizer até lead profissional qualificado aí dentro disso. Isso, é muito bem colocado esse termo, porque eu gosto muito de fazer também uma analogia com o universo do marketing. Né? Quando a gente pensa hoje em canal de aquisição de candidato, é quase que um canal de aquisição de cliente, que a gente fala muito em marketing e vendas, né? Porque você precisa entender quais são os principais canais de aquisição de candidatos que você tem na sua empresa. E quando a gente usa a nossa plataforma, hoje a gente consegue identificar quais são os canais de entrada de candidatos com mais qualidade, com menos qualidade, as contratações que você fez nos últimos 6 meses, 1 ano, elas chegaram por onde? Qual é o tempo médio de fechamento para uma vaga? Então, muitas empresas não conhecem isso. Então, vamos supor que eu tenho um tempo médio de fechamento de 40 dias para fechar uma nova contratação. Isso significa que o teu planejamento precisa considerar isso. Quando você vai fazer uma expansão, quando você vai fazer uma reposição, você precisa entender que vai ter um gap de pelo menos 40 dias sem ter alguém naquela função, ou se você for querer ampliar, você vai precisar de pelo menos 40 dias para ter uma nova pessoa na equipe. E as empresas não consideram isso. Teve um tempo atrás que eu fiz uma mentoria de gestão de pessoas para era uma rede de supermercados bem grande até, e eles tinham um projeto de expansão que eles queriam quase que duplicar a quantidade de lojas que eles tinham. E aí, numa das conversas que eu tive lá com os gestores do negócio, eu olhei o planejamento estratégico deles e fui descendo o nível ali, fazendo algumas perguntas para ir esmiuçando um pouco mais aquilo, né? E aí fui analisar o tamanho da equipe de recrutamento que eles tinham e qual era a capacidade de contratação que aquela equipe tinha. Então, assim, ó, em resumo, essa empresa precisaria contratar ali pelo menos 300, 400 colaboradores num prazo de 4, 5 meses, que era um período que eles tinham lá para um projeto específico. E quando a gente olhava para o RH deles, eles tinham condições de contratar no máximo 20, 30 pessoas por mês. A gente está falando de quase 100 pessoas do mês. Entende? Esse olhar eles não tinham, porque não usavam tecnologia da forma correta, produzindo dados, indicadores, para que eles pudessem tomar decisões, né? Então, isso precisaria... Se eu tenho um fôlego de 20, 30 colaboradores por mês, eu preciso considerar que eu vou levar pelo menos 1 ano para preencher aquele quadro de colaborador para as novas contratações. Só que o cenário é ainda pior. Por quê? Porque quando eu falo de novas contratações, eu não estou considerando a rotatividade que já existe. Ou seja, eu vou ter que contratar os novos mais aqueles que já naturalmente saem da empresa. Então, a taxa de contratação, no fundo, é muito maior do que só os 30, 40 por mês que eles teriam que fazer. Então, era um planejamento que estava furado em pelo menos 1 ano e meio. E aí, qual era a questão? Precisavam ampliar a equipe de recrutamento, precisavam profissionalizar essa equipe para usar a tecnologia da forma correta, para acelerar o processo de contratação, sem que fizesse na urgência, porque senão traria outro problema depois, que era um custo alto por contratar errado, né? Então, observa o quanto que a gestão de pessoas está cada vez mais estratégica para as empresas. Se você não olha planejamento estratégico e olha para a sua gestão de pessoas, vai ter furo ali e o problema é que o resultado não vai vir. Sem dúvidas. Eu encaro muito isso dentro do marketing também, dentro da propaganda de modo geral, quando nós fazemos algum anúncio, inclusive de TV, de rádio, outdoor, mais com o marketing digital. Cristiano, eu quero dobrar o meu número de vendas
né, e tudo mais. E aí a gente sempre faz uma avaliação interna, tá, mas com o que você tem hoje, seus vendedores têm a capacidade de vender o dobro do que vende hoje? Exato. A tua entrega, a tua matéria-prima, o teu produto, você tem capacidade de entregar, você tem estoque para entregar o dobro do que você entrega hoje? Acho que realmente esse planejamento, se você colocar em cada setor da sua empresa, tanto na área de vendas, como você está trazendo agora a área de contratação, gente. Tem gente que não faz esse planejamento. E a GESCOM, ela traz isso, vamos dizer, é uma tecnologia embarcada dentro do processo de assessoria da GESCOM. Isso vem através da nossa parceria com a Solids, entendi. a Solids Tecnologia, que é uma empresa brasileira sediada em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Solids é a desenvolvedora da tecnologia e a GESCOM aplica essa tecnologia com metodologia. Então, nós temos uma metodologia de consultoria, de treinamentos, onde a gente pega aquela tecnologia somado, aliado ao nosso conhecimento, e a gente aplica isso de uma forma que a gente entrega bons resultados para as empresas. Hoje a Solids é um dos principais parceiros que vocês têm, né? É o principal. É o principal, Isso. né? Tem mais parceiros? Tem outros? Nesse momento, não. A gente reduziu a nossa atuação com empresas de tecnologia para focar realmente na metodologia da Solids, na tecnologia da Solids, porque hoje a gente consegue ter um volume de demanda que absorve toda a nossa capacidade de entrega através da operação que a gente tem, né, dessa parceria com a Solids. E dentro de todo esse contexto, dá para aplicar... A gente fala muito hoje de práticas sustentáveis, né? Dá para aplicar práticas sustentáveis dentro desse cenário para que vocês consigam entregar isso também, né, para a comunidade empresária? Com toda certeza. Quando a gente fala de humanização do RH, já começa a colocar um pezinho nisso, né? A gente está falando de um olhar mais de governança, a gente está falando de um olhar mais de você ter valorização de pessoas. É difícil você dizer que você valoriza pessoas se você não é uma empresa hoje responsável com a geração de dados na área de RH. Porque como que você vai, por exemplo, implantar uma política de meritocracia dentro da sua empresa se você não mensura desempenho? Então, você está privilegiando ao invés de trazendo uma cultura de meritocracia, né? E você, a partir disso, você pode trabalhar a saúde mental dos colaboradores, que é um tema muito em alta hoje em dia, né? Para que as pessoas tenham uma rotina de equilíbrio das relações profissionais e pessoais, você conseguir prever possíveis problemas que você possa ter dentro do ambiente organizacional. Então, assim, esse tipo de trabalho, ele traz muitos ganhos, né, sob a ótica aí de essa questão de se preocupar com a psique, com o ser humano propriamente dito, né? Ele vem muito também dentro da cultura organizacional, né? Cada empresa pensa tem empresas que pagam ali, plano odontológico, plano de academia, até tem algumas empresas que pagam, né? Como que a GESCOM pode contribuir dentro desse cenário de cultura organizacional, fortalecendo a cultura organizacional das empresas? Bacana. Como que a GESCOM atua? A gente tem que pensar que a cultura organizacional de uma empresa, ela se forma quase que com um peso muito grande através do comportamento das pessoas, principalmente da alta gestão para baixo. Então, quando a gente olha o jeitão de funcionar de uma empresa, que é a cultura organizacional dela, o conjunto de crenças, valores, os hábitos e comportamentos das pessoas que habitam aquele ambiente de trabalho, a gente começa a ver que isso tudo vem sendo moldado de cima para baixo, pela alta gestão até a operação, né? Quando a gente quer fazer um trabalho de construção, de adequação, de mudança na cultura, a gente tem que começar também mexendo na questão comportamental desses líderes. Aí é onde entra o nosso trabalho. Quando a gente vai fazer um trabalho de ajuste, mudança, construção de cultura, a gente adequa, nivela, ajusta o comportamento dessas lideranças para que você tenha um melhor alinhamento com aquilo que você precisa, né? Então, você vai olhar planejamento estratégico, vai olhar cultura e vai ver qual a necessidade de ajuste que existe.
Eu preciso ajustar o que na minha cultura organizacional para ela estar mais coerente com aquele planejamento estratégico que eu tenho, com aquilo que eu estou buscando, né? Planejamento sempre é um olhar futuro, né? Então, é para onde estou caminhando. Então, quando eu olho para onde eu estou caminhando, eu preciso olhar, será que eu tenho uma cultura ideal que vai me levar àquilo que eu quero? Se não tiver, tem que moldar, né? Isso, aí entra um ajuste. Tem que moldar, ajustes. Perfeito. Gustavo, provavelmente já pegou empresas aí que talvez a cultura estava abalada, talvez os gestores de RH eles mesmos estavam quase puxando a cordinha, falando, meu, não dá mais. Uhum. Quais foram os principais feedbacks que vocês da Gescom tiveram em relação a isso? Pegar uma empresa assim numa situação não tão bacana e como que vocês deixaram ela há algum tempo e qual foi o feedback que essa mesma empresa deu a vocês? O que a gente mais ouve é um olhar que a gestão do negócio traz para a gente, no sentido de não tínhamos parado para pensar nisso. Ou seja, era um ponto cego esse olhar para a gestão comportamental, esse olhar para a gestão de pessoas sob a ótica tecnológica. Geralmente as empresas elas vão tocando, as coisas vão acontecendo e elas meio que não paravam para olhar para isso, né? Então é bastante comum a gente ouvir os líderes de uma empresa falando, olha, eu não sabia contratar, eu não sabia como desenvolver a minha equipe, eu não sabia como olhar qual o melhor colaborador dentro da minha equipe. Então, isso é bastante comum, a gente percebe as empresas ainda nessa realidade, né? De carência desse tipo de conhecimento. E são mudanças que vai acontecer mais cedo ou mais tarde dentro da sua empresa e não é por conta que o Gustavo está chegando lá e falando que tem que mudar. Exato. É porque se você não mudar, o mundo muda você, ou você está fora do jogo. Exato. Né? São coisas mais... A grosso modo é justamente isso, né? Isso, é um caminho sem volta. Tecnologia no RH é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Inclusive, ela é meio que para tudo. Uhum. E se você não tiver aliado, a gente tem aí grandes exemplos de grandes marcas, né? A Kodak trouxe a era da câmera digital, não acreditou no processo. Cadê a Kodak? Né? Isso. A Nokia era campeã no mundo líder de mercado móvel. Exatamente, não acreditou no processo dos smartphones. Isso. Cadê a Nokia dentro desse ranking, né? Uhum. Então, se você não mudar a sua ótica da sua empresa em relação também à contratação de uma maneira tecnológica, amanhã a gente pode estar falando, mas cadê a sua empresa, né? Então, acho que isso tem que começar a olhar hoje, porque amanhã, quando a gente olha para a questão do planejamento, mas quando a gente olha para essa questão aí de futuro, talvez o teu planejamento ele esteja furado porque o mundo não está cooperando lá fora, amigão. Estão acelerando, as coisas estão acontecendo e você está aí rodando uma roda quadrada ainda, né? Gustavo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empresários hoje que realmente precisa acordar para esse viés de implantação de tecnologia dentro do RH, inclusive acordar para o próprio RH, acho que, né, de uma maneira mais ampla, mais moderna, sofisticada, para poder contratar melhor e parar de pagar aí tanto tempo desperdiçado, né, em má contratações. Você que é empresário, que precisa aí ter uma equipe eficiente, né? O que eu gostaria que você começasse a pensar? É muito difícil a gente dirigir algo se a gente não tem dados e indicadores em mãos. A tendência é você tomar decisões com base no feeling, com base numa percepção que pode estar errada. O exemplo que eu dei é difícil eu dirigir um carro se eu não tenho o painel de indicadores do carro, porque aquilo diz várias coisas para mim sobre como que está a situação daquele veículo ali. E os indicadores no ambiente de gestão de pessoas, de RH, dizem respeito à mesma coisa. A gente precisa entender para onde a empresa está caminhando, qual a saúde dessa empresa sob a ótica da gestão de pessoas, qual é a minha taxa de rotatividade, quanto tempo eu levo para contratar uma vaga, contratar um profissional novo, né, para fechar uma vaga, quem são os meus principais colaboradores, os meus colaboradores com melhor desempenho dentro do meu negócio, qual o clima organizacional, eu mensuro o meu clima, eu faço pesquisa para entender o clima da organização. Então, a gente tem um olhar aí que
que precisa ser trazido para dentro do negócio se você quer dar o próximo passo na sua empresa. As empresas que mais crescem hoje, Cris, no Brasil e no mundo, são aquelas empresas que investem numa gestão de pessoas mais profissional. E isso não precisa esperar você ter lá 50, 60, 100 colaboradores para começar. Você que já tem aí 10 colaboradores, 15, 20 colaboradores, você já pode começar, porque ajeitar o rumo enquanto você é pequeno, corrigir o rumo enquanto você é pequeno é muito mais fácil e mais rápido do que quando você é grande, quando você já está maior. Você vai levar mais tempo, vai gastar mais dinheiro para poder corrigir a rota, né? Então, a hora de começar é agora. Começa a trazer tecnologia, começa a trazer uma visão de gestão de pessoas mais maduro, começa a contratar do jeito certo desde agora. E isso vai mudar a realidade do seu negócio. E sem dúvidas isso da velocidade também. A velocidade, exatamente. A escala do negócio aumenta muito. Né? Isso mesmo. Gustavo, a gente ficaria horas aqui falando de tecnologia e RH, né? Mas a gente tem um tempo limitado e, nossa, é muito satisfatório, porque assim, realmente, como você trouxe ali, inclusive feedback de alguns clientes, é pontos cegos que realmente eu não conseguia enxergar, que provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo também não conseguiam enxergar. Então eu queria que você deixasse aqui as redes sociais para quem quiser te encontrar, marcar um café contigo, entender mais disso, como que encontra você? Maravilha. O nosso Instagram é @gescontreinamentos, tudo junto. O nosso site é www.gescontreinamentos.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os nossos serviços, o que nós fazemos, e tem os nossos meios de contato também para chegar até a nossa equipe comercial, agendar uma conversa, um diagnóstico do seu RH, para que a gente possa ver como que a gente consegue ajudar a sua empresa da melhor forma possível. Perfeito, Gustavo. Gostou desse episódio, gente? Não esquece, viu? Compartilha ele aí com o maior número de pessoas que você conhece. Aquele teu amigo que tá penando no RH da empresa dele. Eu conheço várias empresas que precisa assistir esse episódio. Eu já vou mandar também para elas aqui. Mas não esquece, curta esse vídeo, ajuda a gente a alcançar aí mais pessoas, né? O YouTube entende que esse vídeo realmente é bacana e encontra pessoas do seu perfil também para ver esse tipo de conteúdo. Comenta aqui o que você mais gostou, comenta a sua dúvida também. Eu tenho certeza que o Gustavo lá nas redes sociais dele vai responder para você. E se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, não custa nada, tá bom? Eu espero você no próximo episódio aqui do GiversCast. Um forte abraço. Beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu, Gustavo! Obrigado, Cris. Até uma próxima oportunidade. Falou!